Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 139. Estamos aqui na formação clássica do meu outro lado direito, o grande Gibson. Aê, essa semana de um ponto doído. Não dá nem pra dizer que é um ponto, porque o outro campeonato não é ponto corrido, né? Mas se fosse contar, uma classificação normal, seria tipo um ponto numa semana, dureza, hein? E aqui do meu outro lado, do meu lado direito, já que a gente está do outro lado, meu irmão Fábio. Tudo bem, Fábio? Que perguntinha, hein? Não, tá tudo bem, tudo suave, enfim. Tô com saúde, né? Não tô passando fome. Não fumo, bebo pouco, mentira, mas... enfim, tá tudo bem. O Corinthians tá vacilando um pouquinho, mas essa é a época pra vacilar, enfim. Então, menos mal. Bem, amigos, vamos começar este podcast com uma nota de lamento, né? A gente tem que lamentar e de pesar aí com o incêndio que aconteceu lá no CT do Flamengo. Que desgraça. A morte de 10 garotos aqui. Fica as nossas mensagens aí para os familiares e tal, o pessoal, enfim, que tá sofrendo nesse momento de dor aí. É uma pena que o futebol brasileiro precisa evoluir em muitas áreas, né? E olhar com mais carinho para a divisão de base é uma delas. O Flamengo, que tem dos times mais caros do Brasil, deixa acontecer isso no momento que ele é uma equipe grande, enfim, sabe? Pô, não dá pra dar esse tipo de brecha. É uma coisa que acontece na pirapoca do Barabará, você fala, pô, os caras não têm recurso, foi uma coisa no improviso. Agora o Flamengo fazer isso é dureza, né? É complicado. E não é querer botar a mão na cabeça do Flamengo, que deve ter muito time grande que faz a mesma coisa, eu digo, mas a corda estourou lá agora, né? Enfim. Sim, é complicado a estrutura que era cedida para os moleques, né? A gente ainda não sabe, ainda tem muito a se investigar aí sobre qual foi o motivo que começou as coisas, enfim, né? Mas, então é difícil apontar o dedo, a culpa é de tal coisa, tal pessoa, tal entidade agora. Mas fato é que era uma situação precária lá, né? E era uma situação precária que vinha acontecendo há alguns tempos, tanto que Paquetá, Vinícius Júnior, outros garotos do Flamengo falam, pô, eu dormia lá até 2-3 anos atrás, né? Exatamente. Então, é muito triste, como você falou, né? E não é uma situação só do Flamengo, não é exclusiva do Flamengo. Com certeza. Vários times passam por isso. Eu confesso que eu não sei aonde que o Sub-15 e Sub-16 do Corinthians dorme, mas até onde eu saiba tem uma estrutura um pouco melhor ali, mas enfim, é uma pena realmente que aconteceu. E pelo menos sirva pros times pôr a mão na cabeça e ir lá cuidar melhor da molecada. Né? Fica o nosso lamento e que não seja uma coisa que tenha acontecido... por nada, né? Que sirva de alerta minimamente. Não seja que nem as barragens que precisa estourar uma segunda pra começar a falar alguma coisa. E que haja uma punição, né? Sim, sem dúvida. Com certeza. Mas enfim, vamos começar a falar do Corinthians, que tá um pouco melhor do que isso que acabamos de assistir. É um pouco menos triste, né? Porque isso aí passa, né? Isso aí, pô, é efêmero demais, assim, o resultado de um jogo de futebol. Semana passada a gente estava aqui falando, ganhamos o derby. E depois daquela semana, depois daquele jogo, a gente teve aí 1 ponto em 2 jogos, né? Pelo amor de Deus. Mas, além de falar desses 2 jogos que a gente já fez essa semana, e foram jogos ruins, fracos, eu queria tentar começar esse podcast agora, começar de verdade esse podcast, falando da semana que a gente tem pela frente, né? O título é Semana Complicada. A gente teve uma semana complicada e a gente vai passar por uma semana mais complicada. É uma boa ainda. Estratégia considerando a semana que passou. Vamos olhar pra frente, que é o melhor que vai fazer. A gente tem a nossa estreia na Sul-Americana na quinta-feira contra o Racing, que é o atual líder do campeonato argentino, né? Eles já estão na parte final do campeonato argentino. O calendário lá é o calendário europeu, né? Então, eles estão no clausura agora. O Corinthians está começando o ano, eles já estão na metade. E o Racing já é o líder do campeonato, enfim. E vai chegar com tudo, né? O jogo é em Itaquera. E eu acho que essa é a única coisa que a gente tem a nosso favor até o momento. Porque as atuações do time realmente têm deixado bastante a desejar. E a gente fica nessa expectativa de como é que o Carille vai montar essa equipe para quinta-feira. Como é que você acha que vai ser essa partida, Fábio? O que a gente pode esperar do Corinthians nessa semana complicada? Bom, sobre como o Carille vai montar é Gustavo e mais 10. Né? Isso a gente sabe. O que esperar dessa partida? Gustavo e Cássio mais 9, vamos dizer assim. Olha, se não fosse... Ele vai tirar o Cássio. O Cássio é mais difícil aí. Se não fosse o derby, a gente ia estar completamente desesperançoso, né? Pensando, fodeu, acabou, já era, nem precisa jogar, dá WO que dá menos vergonha.
Mas como teve esse jogo onde o time, mesmo não tendo, nossa, jogou bem, o time se levantou para a ocasião, né? Se vestiu a rigor, foi para a festa, enfim, fez o negócio direitinho. Então acho que dá para ter um pouco de esperança aí. O primeiro jogo aqui, com a torcida empurrando e tal. O Racing como você falou, um time que nesse momento tá muito bem tecnicamente, líder do campeonato argentino, tá muito bem fisicamente, tá no meio da temporada e não no final, não no começo, né? É um time montado, entrosado, longe do que é o Corinthians hoje, né? Bem distante. É por isso que se joga o futebol, né? A gente não sabe o que vem por aí, eu não sei que jogo que o Racing jogou agora nesse fim de semana, que jogo que ele tem pela frente no próximo fim de semana, se de repente... tem cara cansado, machucado, se não tem, realmente não sei o scouting do Racing nesse sentido. Mas assim, fora o derby, tem muito pouco pra gente olhar e falar, nossa, acho que o time vai segurar essa onda. E o Fábio falou do derby aqui, e eu queria deixar essa pergunta pra você, Gibson. Você, se colocando no lugar do Carille, você armaria o time como no derby, pra se defender primeiro e conseguir o golzinho? Ou você tentaria fazer o time produzir e fazer um futebol melhor e tentar chegar mais no ataque e marcar os gols? O do derby eu não sei se dá pra tomar como parâmetro, porque como o gol saiu muito no comecinho do jogo, e aí obviamente como o Palmeiras tá com esse negócio de que quase não ganha do Corinthians, e tá jogando em casa, então a obrigação era inteira do Palmeiras de meter um gol. Até você falou isso aqui no podcast passado, que a circunstância do jogo permitia que o Carille fizesse aquilo. O que acho que vai ser diferente, obviamente, a circunstância com o jogo contra o Racing. A gente tá jogando em casa, a obrigação de fazer resultado é nossa. Né? Não sei. Tem gol qualificado na Sul-Americana? Tem gol qualificado, né? Acho que tem. A Libertadores tem, eu acho que tem. Não, eu digo, mas. Então, 0x0 aqui. Não, eu sei, mas não dá pra. Assim, mas contra um time que é o primeiro colocado do Campeonato Argentino, acho que não dá pra segurar 90 minutos, acho muito difícil. Né? Então eu não jogaria o time inteiro pra trás que ele fez, não, cara. Pelo menos eu tentaria trazer o mínimo de perigo pro Racing, equilibrar as ações, vai. Mesmo não vai ser mega agudo, querer jogar com 2 caras lá na frente, mas deixa o Gustavo lá e fecha bem o meio de campo ali, né? E, cara, eu acho que não dá pra fazer a mesma coisa que fez com o Palmeiras, não. Cara, eu acho que dá. Eu vou na contramão. Eu armaria esse time bem, não digo uma retranca, uma coisa totalmente fechada, porque também não era assim que o Corinthians estava jogando, não foi assim que o Corinthians jogou o derby, né? Eu acho que o Corinthians jogou o derby com a cabeça, aproveitou a chance que teve e depois viveu de contra-ataques. Eu acho que o Corinthians talvez tenha que tentar fazer um pouco isso, né? Acertar um contra-ataque ali na velocidade e joga a bola pro Gustavo. Acho que esse é o jogo do Corinthians hoje. Atualmente, o jogo é esse. Passa por ele. Joga pro Gustavo, o cara é alto, então é fácil de achar ele ali no meio, joga a bola ali e vê o que acontece. É o peripimpão ali na área. Né? Joga a bola ali, e reza porque ele vai... Uma hora ele guarda. A minha dúvida aí, na caso da escalação, é pensar, poxa, vai entrar com o Wagner Love ou não? O Wagner Love jogou 2 jogos. O Corinthians foi mal nos 2 jogos, o Wagner Love não foi mal nos 2 jogos. O Wagner Love não foi mal nos 2 jogos, eu também acho que não. Mas, em termos táticos, de repente, talvez não seja o ideal colocar o Wagner Love ali. Eu não sei, eu tô aqui conjecturando, assim, pensando. Me colocando no lugar do nosso treinador, era a mesma escalação que ele colocou no derby, excetuando o Manuel, e eu colocaria o Marlon. Mas vamos lá, eu acho que no jogo de hoje, principalmente, faltou muito do meio de campo do Corinthians, né? Não tinha criação, né? Aliás, faz tempo que não tem uma criação boa, assim, mas não tinha jogadores capazes de fazer essa criação, né? Você tinha lá o Ramiro, o Vital e o Arauz, que são, assim, até o momento não tem mostrado, assim, essa capacidade de criação, de dar um lampejo diferente, assim, é mais de toque de bola, de triangulação e tal. O Vital mostrou disposição, né, nessas partidas, mas não ofensiva, mas muito mais defensiva. Isso, e os jogadores que de repente poderiam fazer isso de uma forma mais diferenciada, que são hoje o Jadson e o Sornosa, talvez, não estavam em campo, né? Então não tinha muito como esperar esse lampejo, tinha que ser no desempenho tático e tudo mais. E não foi, assim. O Corinthians foi pra cima por 15 minutos, jogou melhor. Mas fora a criação depois que foi pouca, teve várias vezes, eu lembro que dava um close aberto na câmera assim, e ficava muito claro isso, que o meio de campo do Corinthians estava sozinho, ficavam os 3 ali no meio, e aí pediu a bola toda hora, porque estavam cercados por meia dúzia, né, do Novo Horizontino, né? Porque a defesa não tinha subido junto
o meio de campo pra dar o apoio. E o Wagner Love e o Gustavo estavam lá na frente. E eu então vejo eles ficavam muito isolados ali. Eu vejo muito essa distância em outros momentos também. Quando a zaga tá tentando deixar essa bola pro meio de campo, sem dúvida. E o meio de campo tá lá encostado na área e a zaga fica aqui tocando com o Ralf ou com o Gabriel, com quem tá ali perto, mas não é alguém que seja capaz de colocar... Eu acho que muito dessa coisa dos passes, tudo bem, tem muito erro de passe, o Arauz tá passando bola praticamente o último, não acertava um passe que fosse, mas chega uma hora que se o time tá compactado, tudo fica mais fácil, tem uma alternativa de bola, de jogada. Quando tá todo mundo espaçado, começa a virar coberturazinha, balãozinho, inversão. O Carille não conseguiu fazer o time jogar do jeito que ele gosta, né? Ainda. Não, mesmo porque esse time que jogou hoje nem foi o time que tá na cabeça dele, eu imagino. Mas eu acho que o Carille em outros momentos conseguia fazer os reservas jogarem um pouco mais parecido. Enfim, esse time até jogou parecido com o titular, porque não jogou nada. Nesse sentido, ele tá treinando direito. Mas quando o time titular tinha um bom desempenho, ele conseguia fazer os reservas, ou quando tinha um time mais alternativo, ter um desempenho mais parecido. Mas eu acho que vai demorar pra ele conseguir dar um padrão tanto pro time titular quanto pros reservas, porque ele não tá treinando. Tá tendo 2 jogos por semana, não teve pré-temporada, um monte de jogador chegou agora, acabou de chegar no clube. Isso no meio de semana ele falou, né? Depois do jogo contra o Ferroviário, ele falou em entrevistas, assim, a culpa é minha, eu ainda não consegui escolher, eu não decidi ainda, não consegui definir o padrão tático do time. E sem essa definição do padrão tático e das peças que vão, você não consegue treinar nem o time titular nem o reserva. Claro. Porque você não sabe quem que vai substituir quem que vai entrar quem, o reserva não sabe ainda onde vai jogar e tudo isso. Eu imagino que ele quer fazer testes pra saber as alternativas que ele tem, só que ele não tem tempo de fazer treinos, por exemplo. Então, e aí fica uma questão que eu gostaria de colocar aqui. Eu não acho que uma eliminação da Copa Sul-Americana seja ruim pro Corinthians. Desde que não seja um vexatória e tudo mais, eu ia ficar até feliz. Eu concordo com vocês e amplio pra Copa do Brasil. Porque o Corinthians tem essas datas que o Corinthians vai perder, de não tendo jogos, vai permitir esses treinos. Claro, sem dúvida. Coisa que até agora o Corinthians, desde o início do ano, joga no meio da semana e fim de semana. No meio da semana, e vai continuar, pausa, e vai continuar. Se olhar como o Corinthians fevereiro vai ser o mês inteiro assim. Como o Corinthians, apesar dos protestos do Gibson e da mala preta que o Gibson tentou dar pro time. Cara, eu fiquei puto que os R$200 que eu mandei pro Cássio não sensibilizaram ele pra ele tomar um frango. Você esqueceu de entregar pro Gustavo. Eu achei que 200 pau mas acho que pra ele 200 pau não é nada. Apesar dos protestos do Gibson, o Corinthians se classificou na Copa do Brasil. Com isso, o Corinthians vai jogar 9 jogos ao longo de fevereiro, do mês de fevereiro. Sim. 9 jogos em 28 dias, porque nem ano bissexto Tem nem essa... Se tivesse 30, era capaz de ter jogado 10 jogos. Acho que 30 nunca tem, né? 28 ou 29. Não, se fosse um mês de 30 dias, ia ter jogado 10 jogos. Tô falando fevereiro, vai ter 30. Vai saber, né? Com a presidência atual, tudo pode acontecer. Não vamos entrar em discussões políticas. Mas pega, por exemplo, um time, o rival, o Palmeiras, vai jogar 4 jogos em fevereiro. 4 jogos. Porque não tem pré-Libertadores, não tem Copa do Brasil, não tem nada. Vai jogar só os jogos do Paulista. Então, assim, falta muito pro time ter esse tempo de treinar. Tanto que o time não voltou para São Paulo, né? Ficou de Londrina, ficou lá pelo interior de São Paulo e aí foi lá para Novo Horizonte direto. Isso faz muita diferença. Outra coisa que o Carille falou, e que eu não tinha percebido ainda, não tinha lembrado dessa forma, é que nos últimos 2 anos que o time começou o ano com o Carille, o time já estava praticamente formado, o elenco, né? Sim. O time teve que crescer e tal. Chegaram poucas peças, a gente costuma falar do Pablo, que chegou depois. Chegou o Pablo depois no ano, e o Henrique no último ano, foram os que chegaram mais tarde. O resto todo já estava aí, né? Tudo bem, no ano passado o Carille saiu e o time inteiro saiu e mudou muita coisa, mas no começo de ano, até o final do Paulista, por exemplo, foi isso, o time estava formado, chegou uma ou outra peça assim. Agora não, a gente tem jogador que chegou semana passada. E mesmo assim, chegando menos gente ano passado que a gente está comentando, ano passado já foi um Paulista que ele sofreu pra caramba no final ali. Foi tudo virando no último minuto, foi um Paulista que sofrência. Não foi fácil. Um Paulista, não tô nem falando de outros campeonatos. Então tem que tomar cuidado, porque assim, tipo, cara, esse ano eu não estranho do time estar jogando mal, assim, eu juro que eu não estranho. Não tem time ainda. Tem um monte de cara lá no campo, tá tentando jogar bola.
E né? tem gente comentando aí, Gibson. Tem um monte de gente deixando aqui perguntas. mandando salve pra gente. E muita gente aqui perguntando, já teve umas 3, 4 pessoas perguntando aqui. Arana vem ou não vem? Vai saber. São 3 ou 4 comentários, mas acho que da mesma pessoa, do Conan. Aqui pintou de outras pessoas também, outros comentários. Bom, Conan, não sabemos se o Arana vem ou não, mas tá complicado. Parece que o Corinthians e o Sevilha chegaram num acordo sobre o valor que o Arana vale. A questão é o pagamento. O Corinthians, teoricamente, tem que fazer uma primeira parcela, digamos, maior. E ele tá tentando ou amolecer um pouco os espanhóis para diminuir, ou conseguir esse dinheiro de alguma forma. Tá. Só fazer uma pequena pausa aqui, só que o Ragnar Sony falou, falta um canal no YouTube. Falta não. Temos um canal no Falta YouTube. não. Entra lá no YouTube, Irmandade Corintiana, tamo lá. Falta você, Ragnar, nos seguir no YouTube. Não só no YouTube, no Twitter, Instagram, Spotify, SoundCloud, iTunes, tudo quanto é lugar. Exatamente. Pensa numa mídia que a gente tá lá. Enfim, mas a questão com o Arana é isso. Estão discutindo assim, a primeira parcela vai ser gorda, vai ser magra, como que vai ser, blá blá blá. Mas tá esse impasse. O Corinthians não está com pressa para acelerar a negociação, porque já perdeu o prazo de inscrição, por exemplo, na Sul-Americana, que faria uma diferença. E para a primeira fase do Paulista também. Para a primeira fase do Paulista também já não faria diferença, então tá aí. E os espanhóis perderam a chance de vender ele para a Europa, que também era uma intenção. Exatamente. A janela terminou no dia 31 e acho que era meio esse o jogo de espera que o Corinthians estava fazendo. Se não vão repassar para a Europa, sabem que aqui é o melhor lugar para ele voltar. O Arana não vai voltar para outro time no Brasil que não seja o Corinthians. Então, isso o presidente falou. Literalmente, o Andrés falou isso nas coletivas e tal. Então, a negociação é com o Corinthians. Confie na palavra do Andrés. E agora vamos aguardar. Vamos aguardar, porque pode ser que ele não venha mesmo e pode ser que ele chegue amanhã. A gente não... Enfim, tudo pode mudar. E aí... Ou o Arana vai ter que pensar num novo número, ou o Marlon vai ter que ceder o número dele, porque hoje o Marlon tá usando a 13, né? Enfim, esse é o menor dos problemas. Depois da partida contra o Racing, nós teremos um clássico no domingo, 7 da noite, contra o São Paulo em Itaquera. Os 2 jogos que o Corinthians vai falar essa semana serão em Itaquera, e a gente tem uma freguesia grande aí pra manter, né? Em cima do pra defender, não pra manter. Aí no domingo, né? Mas são os 2 jogos importantes aí pro Corinthians. E esse clássico ficou mais importante. Vai ser domingo às 7? Domingo às 7. Então nosso live vai ser mais tarde. Vamos deixar avisado aqui. Não vai ser às 8, deve ser logo depois da partida, 9 e pouquinho. A gente começa o nosso live. Vai ser aquele live aquecido, assim que é bom. Eu gosto desse. Exatamente. E o resultado de hoje, essa derrota de hoje, prejudica o Corinthians. Porque a vitória agora no domingo é mais importante ainda. Não só para manter esse tabu, essa freguesia, mas para o Corinthians continuar interessado no Campeonato Paulista, que ele tá em terceiro do grupo, hoje estaria desclassificado para a próxima fase, estamos na metade, né? Sim, e esse foi o jogo da metade, é isso que eu ia falar. O jogo da metade, são 12 jogos, o Corinthians fez o 6º jogo, e tem essa próxima metade, o Corinthians precisa pontuar mais e ultrapassar pelo menos um dos times que estão na nossa frente para poder se classificar e lutar pelo tri, né? Porque estão lutando pelo tri. Sim, e nessa segunda metade tem 2 clássicos, né? Tem o Majestoso e tem que jogar contra o Santos também. Não tá fácil a situação do Corinthians no Paulista. E como você lembrou também no podcast passado, a gente não tira pontos do nosso adversário, né? Sim. A gente não tem um confronto direto para ele... Um jogo de 6 pontos. Esse jogo de 6 pontos não existe. Não existe. A gente luta contra os times do outro. A gente luta contra os times do nosso grupo. E torce pra eles tropeçarem. Mas joga contra os times do outro grupo. Então é esquisito. O máximo que a gente pode fazer é ganhar e torcer. Exatamente. E aí não tá conseguindo nem ganhar. Então nem torcer não vai adiantar se não ganhar. O jogo contra o São Paulo é extremamente importante pro Corinthians e também é extremamente importante pro São Paulo. O São Paulo tá numa fase horrível talvez agora. Mais importante pra eles. Mas... E é aquele jogo assim... O São Paulo tem um jogo da Libertadores no meio de semana, então vai focar com tudo nisso. É um jogo difícil. Deve chegar desclassificado. E querendo dar uma resposta pra torcida. Deve chegar desclassificado e talvez nem mande o técnico embora ainda pra esperar o resultado do Clássico, né? Pra falar, bom, depois do jogo do Clássico a gente manda embora. Não sei. É muito estranho, é um momento muito delicado aí. E se o Corinthians não entrar com intensidade, vai... Enfim, é arriscado. Precisa mostrar, são 2 jogos importantes. Sim. Com pouco descanso entre eles, porque um já é na quinta, o outro é no domingo, então... A minha esperança é que o Corinthians... Enfim, isso é uma coisa que até o cara ele falou. O Corinthians, nos jogos maiores, eles têm mostrado mais vontade. No derby, foi o melhor jogo, o melhor desempenho do Corinthians foi no derby. E essa semana a gente vai
vai ter que exigir isso deles, né? Essa semana, porque já são 2 jogos importantíssimos pro Muita gente aqui falando que a gente vai ganhar do São Paulo. Diego Carbono falando que vai ser 12-1. 12-1, Ô, boa. louco! Boa, é. O Conan Carlos tá Haja perguntando. otimismo. O Conan Carlos tava perguntando agora há pouco do Arana. Falou aqui: se o Avelar fizer gol nos Bambi, eu nunca mais falo mal dele. Isso eu duvido, porque o Avelar dá muito mole pra você falar. A minha dificuldade é assim, entender pro Corinthians internamente, pra cabeça do jogador corintiano hoje, o jogo mais importante é o jogo do meio de semana contra o Racing ou é o derby, o majestoso no fim de semana? Pro jogador, né? Pra diretoria, não sei, enfim, mas pro jogador, qual que vai ser a prioridade? Pro jogador, Porque eu acho muito eu acho difícil que pega o São Paulo. o time entrar com uma intensidade eu ia falar a mesma ímpar coisa. Eu nos acho que 2 jogos. Acho que o jogo que pega mais vai ser o jogo contra Até o São porque Paulo. o jogo contra o Racing é o primeiro, né? Ainda vai. Ainda tem a segunda, depois, enfim. É um adversário menos tradicional pro Corinthians, enfrentou menos vezes. Eu acho que a pressão da torcida. A Copa Sul-Americana é bem mais desinteressante, né? A gente tem que. Enfim, não é uma Copa muito. A galera começa a torcer na semifinal. Eu acho que quando o time começa a ganhar, ela ganha proporção conforme o time vai passando, e aí vai ganhando interesse. Nessa primeira fase, ela é bem interessante. E eu acho que a gente tem que aproveitar essa chance. A gente tá enfrentando o Racing, as desculpas por uma desclassificação são na ponta da língua, né? É o líder, é um time entrosado, e sei lá o que e tal. É o melhor time da Argentina, pronto. Então é uma boa chance pra se desclassificar. Pra ter uma desclassificação honrosa. E se livrar Longe de torcer pro Corinthians cair de em merda, qualquer momento, assim, né? Longe de torcer contra o Corinthians. Mas é um momento eu nunca torço contra o Corinthians, o cara. Corinthians entrou em campo, a gente torce pra vitória. Claro, mas que é um campeonato de merda, é um campeonato de merda. Isso não tem o que dizer. Se no final dos 180 minutos o Corinthians for desclassificado, seja nos pênaltis, seja por derrotas de pouco número e tal, eu não vou perder a notícia disso não, cara. Eu também não. Ragnar conseguiu se inscrever, falou que já tá no canal do YouTube. Aê, O resto da galera pode se inscrever também. Boa! O Minimag Santos falou: quero ver o René Júnior nesse meio aí com o Jadson, porque tá foda. O René Júnior tá voltando de contusão, né? Acho que ele começou a treinar essa semana, não é isso? Antes do René Júnior, quem deve estrear deve ser outro Júnior. O Júnior Urso. O Júnior Urso. Nosso amigo Panda, que veio da China. Foi apresentado essa semana a 10ª contratação confirmada no Corinthians. E enfim, a gente tem sempre aquela coisa de... O jogador que não jogou ainda, a gente tem esperança de que ele mostre alguma coisa a mais e que de repente o time dá um clique e funcione. Quem sabe tá faltando o Urso ali no meio pra esse time. Eu acho que quem dar podia contratar mesmo era o Cariús, mano. Imagina o Gustavo com o Cariús, mano, que dupla de ataque, bicho. Ia ser gol pra bicho, ia ser 5 gols em cada jogo, bicho. O cara tem esteiro, o cara chuta bem pra diabo, bicho. Mas ele não enfrenta a zaga do Corinthians todo jogo, né? Mas enfrentou e meteu 2, né? Pelo menos os treinos vão ser maravilhosos. Os treinos vão ser fenomenais. Não sei. Tem que contratar esse cara bicho. Não sei. Essa zaga do Corinthians é uma mãe pra esses atacantes. Mas você falou do Cariús, acho importante a gente até pedir uma certa desculpas pro Ferroviário aqui, que no último podcast a gente falou, não, acho que o Ferroviário vai ficar encostadinho na dele, tentar se desclassificar, vai ficar se defendendo, quem sabe beliscar, não. Os caras vieram pra cima, pra cima com gosto, com vontade, mesmo jogando em Londrina, e tem bola pra isso. Sim. Isso, assim, eu não conheço o Ferroviário, faço minha culpa aqui, não acompanho o futebol cearense, mas ele, com toque de bola, tem 2 meias habilidosos lá, esse Cariús, que é um goleador. E o outro cara, como era o nome do cara também, que era bom de bola. Enercino. Tinha um Enercino que jogou jogou muito era também. outra, era Jus... O fato é que o Corinthians fez uma partida bem ruim lá. Sim. Esteve 2 vezes atrás no placar, mas o lado positivo é que o Corinthians chegou ao empate as 2 vezes com uma rapidamente, certa rapidez, né, no lance seguinte, o que pra mim mostra uma desatenção enorme do Corinthians na defesa e no ataque também, quer dizer, um pouco mais de vontade no ataque, esse time conseguiria uma vitória, eu imagino, né? Porque na hora que se viu atrás do placar, pouco depois já conseguiu. Então, mas, assim, pouco depois já conseguiu, mas assim, mas que estrela que tem o Augusto Agora, impressionante, né, cara? Sim, impressionante. O cara nas 2 vezes foi lá em seguida e empatou o jogo, né? O primeiro num gol de centroavante que tá ligado no jogo. Sim. O goleiro soltou a bola ali, mas se ele já estivesse virando pra dizer ir que desistiu da jogada, não aquele seria cara gol. que
tá sentindo cheio de sangue e vai atrás. Né? Exatamente. E o segundo gol foi que bolão, que matada, né? Que matada. Na veia. E no segundo gol também vale destacar o passe de cabeça do Sornosa. Que colocou a bola direitinho pra ele ali. O Sornosa que depois, acho que não fez uma boa partida no geral, mas ele conseguiu colocar essa bola. E o Sornosa também vem conseguindo ser mais efetivo nos últimos jogos do que o Jadson, por exemplo. Ele tem conseguido colocar mais jogadores em condição de fazer gol do que o Jadson. Eu tenho sentido isso. Eu acho que dos dois está muito bem, eu acho que geral. O Sornosa tem mostrado aquilo, né? Que com o tempo, com o entrosamento, com um pouco mais de calma aí pro tipo de posição que ele joga, ele vai conseguir crescer. E depois vai chegar um momento onde ele vai oscilar, como todo meia oscila. Não tem meia no Brasil hoje que todo jogo tá resolvendo, não tem. O Lucimar Fernandes tá aqui perguntando, vocês não acham que o Carille tem que ser mais cobrado? Pois na vitória contra os porcos ele tava cheio de marra e ninguém é campeão ganhando o jogo só. Falei, cara, eu acho difícil o técnico do Corinthians não ser cobrado. Se o cara, segundo que o cara é cogitado como técnico do Corinthians, o cara já é cobrado por definição. E eu acho que teria que cair mais pesado nele se ele tivesse tendo delírios. Falou, não, mas porque o time jogou bem. Ele sabe que o time tá jogando bem. Ele mesmo tá falando isso nas entrevistas. Ele mesmo já falou, não tem padrão de jogo, não tem esquema tático. E a gente sabe que a gente falou isso agora há pouco tempo, sem tempo pra treinar, jogador chegando tarde. Né? A última coisa que eu quero, e acho que vocês também, é que a gente comece uma campanha fora Carille durante o Paulista. Não. Pelo amor de Deus. Sim. Assim, o Carille tem que ter tempo de colocar o jogo dele ali. Mas ele tá desde o começo do ano, tá desde o ano passado, blá, blá, blá. O time chegou agora, o time tá sem tempo, assim, o calendário tá apertado, o time tá sem tempo de treinar. Tá muito complicado, assim, não é fácil. Mas eu confio no Carille, sim. Eu acho que a gente tem que ter paciência com o Carille, não tem que cobrar mais dele. E eu vou discordar dele, ele falou que o Carille ficou cheio de marra no final do derby, eu não achei isso. Aliás, eu acho que o treinador adversário teve muito mais marra na entrevista cheio de birrinha do que o Carille. Eu não vejo o Carille com tanta marra assim. Mas enfim, eu acho que é uma questão respeito à opinião do eu acho que o time vai entrando, vai encaixando, ele vai achar as peças dele, vai achar o esquema dele de jogo. Vai precisar de tempo, cara. O Conan Carlos tá perguntando assim, por que o Corinthians tem 210 volantes e só um lateral esquerdo manco? E sobre o lateral esquerdo manco, Conan Carlos, temos boas notícias. Hoje acaba a Sul-Americana Sub-20, que o Carlos Augusto tá jogando lá e ele vai voltar. Os resultados da seleção brasileira lá estão péssimos, mas ele vai voltar e já deve ter uma chance na quinta-feira contra o Racing, porque o Avelar tá suspenso, né? Então, é bem provável. Ele já deve provavelmente ter uma chance ali, a não ser que o Carille resolva improvisar, jogar um desses 210 volantes ali na esquerda, ou o Léo Santos. Ele tem preferido, isso que eu ia falar. O Léo Santos é que foi colocado ali. Mas o Léo Santos já foi o volante também, então ele é tudo. Eu acho que o mais provável é que o Carlos Augusto seja titular nessa partida. E aí a gente espera que ele tenha um bom desempenho e que aí o Carille seja convencido de que ele deve ser o novo titular da posição. Sim. Porque o Avelar, apesar do gol no derby e tudo mais, ele realmente tá devendo bastante pro Corinthians. Enfim, eu faço várias ressalvas, porque ele realmente coloca a cara pra bater, ele tá jogando toda a partida. Eu não acho que ele faça corpo mole, eu acho que ele é ruim mesmo. Não, e o time não é ele que tá atrapalhando o time. Não, exatamente. Não é a única peça que tá desencaixada, não. Claro, o time só tá desencaixado e isso prejudica ele, com certeza. Sobre o jogo de hoje, uma coisa que a gente não falou muito é que foi uma oportunidade aí, entraram 6 jogadores novos no time. Bem lembrado, né? Muito bem lembrado. Foi uma oportunidade do Carille ver outras peças, né? Tem muita gente falando, tanto volante, cadê meia, cadê sei lá o quê? Bom, vamos testar o que a gente tem aqui. E testamos hoje alguns deles. Não teve muitos resultados positivos, a não ser, talvez, o zagueiro Marlon, né? Que foi bem hoje, inclusive foi o craque do jogo, não que tenha sido com uma nota alta, mas jogou bem e acho que começa a pedir passagem aí para entrar nesse time titular. Digamos que hoje o Carille jogou a tarrafa, assim, pra ver o que ele conseguia. E a tarrafa voltou meio vazia, porque o Arauz teve uma chance espetacular, inclusive na posição que ele diz que joga melhor e tal.
E a gente não viu nada dele ali. Né? É impressionante, tá perdendo muita bola, sem tempo de... Tomando as decisões erradas. O que eu vi melhor do Arauz em relação a outros jogos dele foi ele mais participativo. Ele pegou mais na bola, ele fez mais assim, realmente, não fez nada muito... Não, ele teve chances de Sim. mostrar alguma coisa a mais. Fez a bola uns chegou cruzamento nele horrendo, várias vezes assim, e ele tomou as piores decisões, ou quando tomou a decisão certa, foi mal tecnicamente. José Oliveira falou, o melhor do Arauz é ele não entrar em campo. Temos que fazer uma ressalva com o Arauz, que é um garoto jovem, que tem um contrato longo e que já mostrou uma promessa antes de vir ao Corinthians, né? Não tô fazendo desculpas aqui pra ele, porque ele realmente tem decepcionado. Mas a gente não pode desistir dele, uma vez que foi feito um investimento nele e que ele já demonstrou esse potencial. Não foi do nada. Não é um garoto que, vê se ele tem algum potencial. Não, ele já demonstrou isso no passado. Ele não completou um ano aqui ainda. Ele chegou no meio do ano passado. A gente tem que tomar um certo cuidado para não queimar ele. A gente viu o caso, o Romero, quando chegou, também demorou muito tempo para produzir. Ele teve 2-3 jogos de cara que ele foi bem, aí caiu e demorou para produzir. Então acho que a gente tem que dar um tempo para essa adaptação cultural que tem que acontecer com ele ali. Enfim, nessa semana também pipocaram as informações que parece... eu digo parece porque ainda não está assinado, o Corinthians ainda não anunciou oficialmente, né? Mas parece que o Corinthians acertou a contratação de 2 zagueiros aí. O primeiro deles foi o uruguaio Bruno Mendes, né? Que tá vindo do Montevideo Wanderers, que estava disputando o Sub-20, o Sul-Americano Sub-20 também, sim. Que termina hoje, no domingo. E o zagueiro Lucão, que a gente conhece muito bem das falhas defensivas que ele teve contra o Corinthians quando jogava com o São Paulo, né? Enfim, o Lucão é uma oportunidade de mercado, ele vem sem custo nenhum. Enfim, um zagueiro jovem, com passagens pelas seleções de base e tudo mais, que o cara ele diz que acha que pode dar um jeito nele. Tirar um leite dali, né? E o Mendes é um jogador que parece promissor, é novo ainda, acho que tem 20 anos, e já é convocado para a seleção principal, tá capitão da seleção sub-20. É um jogador bastante promissor, um zagueiro que parece ser rápido de posição e forte. Então, vamos aguardar aí eles serem oficializados para a gente poder falar um pouco mais. E o que se vê uma coisa que a gente sempre cornetou muito aqui nos anos anteriores, é assim, poxa, como que o time não se resguarda para essa debandada que acontece todo meio de ano. Todo meio de ano, o Corinthians esvazia e não tem peça e blá blá blá. E agora eles estão tentando colocar essas peças, né? A gente tá falando, tem 300 volantes, tem 5 mil zagueiros. Esses dois ficam, acho que com 7 zagueiros no elenco, se esses dois forem contratados. Que vai fazer com Bozelli, Gustavo, Wagner Love, e o Matheus Matias, e blá blá blá, enfim. O Corinthians tá tendo um monte de peça, porque sabe que no meio do ano, havendo algum sucesso, ou mesmo não havendo sucesso, o Corinthians não precisa ter sucesso para vender jogador. Vai ter gente saindo, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, o Léo Santos já gerando interesse, sempre fala muito deles, mas enfim, precisa ter gente para repor esses caras, né? O Lucão é uma oportunidade mesmo, assim, o Corinthians não gasta nada, só o salário dele, e se conseguir recuperar o moleque, ganha uma bolada, porque vai vender ele caro. É o famoso vai que. Vai que. Se não recuperar, beleza, não deu certo, ele vai continuar jogando aí nos times do interior de São Paulo depois, enfim, vai aparecer aí mais pra frente. Bom, Gibson, chegou o seu momento de brilhar. O final desse podcast é sempre o seu momento mais intenso, digamos assim. Você que gosta de fazer lição de biologia, você fez a lição de casa hoje? Não. Mostre o seu conhecimento nas redes sociais da Irmandade Corintiana, por favor. Aproveitando que o nosso amigo já se inscreveu no YouTube lá, então fora o Facebook e o YouTube, onde estamos ao vivo aqui agora. Lembrando, no Facebook, no YouTube, depois de todo o jogo, a gente faz uma live no YouTube lá, falando sobre o jogo, comentando. Mais assim, específico da partida. Com o calor da partida no sangue ainda. Né? Exatamente. Verdade. Então, obviamente, fora Facebook, YouTube, né? Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes e faltou um Spotify. Com cola o Gibson passou de ano, meus amigos. E eu peguei essa cola. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter querem mandar Timão. Sem TH. Isso aí, meus amigos. Sem TH. Ficamos por aqui.
E que essa semana seja uma semana de 6 pontos, pra gente E que o Corinthians chegar sorrindo no nosso live atrasado semana que vem. Vou lembrar a galera que lembrando aí, o live semana que vem vai ser após o Majestoso, que acaba lá pelas 9. Então, umas 9h15 semana por que aí. vem vai ser um pouquinho mais tarde a gravação aqui do podcast. E que o Corinthians passe por essa semana com louvor, né? Sem dúvida. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!